Olá, acadêmicos! Vamos iniciar mais uma unidade, a unidade 4, e o assunto que estudaremos é razão e proporção, porcentagem, juros simples e compostos. A razão é a relação entre duas grandezas do mesmo tipo e pode ser representada por uma fração, um número na forma decimal ou até mesmo por uma divisão, sendo b diferente de zero. De uma forma generalizada, nós podemos aqui a barra b ou a dois pontos B, aonde se lê A para B ou A está para B. Vamos para um exemplo. Aqui nós temos uma árvore que mede 300 centímetros e as meninas 120. 120 representa a altura das meninas e 300 a altura da árvore. Lembrando que os dois sempre estão na mesma unidade, centímetro por centímetros. Então, já eliminamos o zero. 12 dividido por 6 dá 2, 30 dividido por 6 dá 5, sempre lembrando que a gente sempre tem que simplificar pelo mesmo divisor. Onde nós representamos 2 para 5 ou 2 está para 5. Então, a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é de 2 para 5, significando que cada 2 centímetros da menina, a árvore tem 5 centímetros. É a igualdade entre duas razões, aonde A para B e C para D, ou A está para B como C está para D. Aqui, nós podemos achar os extremos. Quem que são os extremos? A e D, os meios B e C. E na forma de fração, A para B é igual a C para D. Aqui nós sempre vamos multiplicar cruzado. A que multiplica D e B que multiplica C. E uma das propriedades da proporção diz que em uma proporção o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui, 9 está para 12, assim como 13 está para 4. Vamos fazer a multiplicação para ver se está correta essa propriedade. 9 vezes 4, 36. 12 vezes 3, 36. O outro exemplo na forma de fração. A é 9, B é 3, C 15 e D 5. Então, multiplicando cruzado, 9 vezes 5, 45, 3 vezes 5, 15. Na página 14, tem a regra de 3 simples. Vamos para o primeiro exemplo. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 km. Se eu tiver que percorrer 72 km, quanto tempo eu levarei? Vamos jogar essas seguintes grandezas numa tabela. O tempo com a distância. Se eu percorro 2 horas e meia, eu percorro 15 km. E em 72 km, quanto tempo eu levarei? Se em 15 km eu demorei 2 horas e meia. Então, aumentando o percurso, aumenta também o meu tempo, não é isso? Então, elas são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, basta nós multiplicarmos os extremos com os meios. 2,5 vezes 72 e x vezes 15. Mudamos o termo, mandamos aonde tem variável para o primeiro termo e aonde não há variável para o segundo termo. 15x é igual a 180. O 15 está multiplicando, passa para o segundo termo, dividindo. 180 dividido por 15, 12. Então, eu vou gastar 12 horas para percorrer 72 quilômetros. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 440 km por hora, faz determinado percurso em 4 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 510 km? Então, vamos pegar os valores dessas seguintes grandezas. Com uma velocidade média de 400 km, ele percorre 4 horas. E se ele percorrer 510 km, uma velocidade média de 510 km por hora, quanto tempo ele gastará? Vamos analisar. Se eu aumento a minha velocidade, o percurso vai o quê? Diminuir, não é isso? Então, nós podemos definir que ela é uma grandeza inversamente proporcionais, pois, aumentando a velocidade média, diminui o meu percurso.
Extraindo os valores da tabela, 440 por 510 é igual a 4 por x. Invertendo o primeiro termo, já que são grandezas inversamente proporcionais, onde vai ficar 510 por 440 igual a 4 sobre x. Agora basta multiplicarmos cruzado, 510 vezes x e 440 vezes 4, que dá 1.760. Logo, x é igual a 1.760 dividido por 510, pois 510 está multiplicando, passa para o segundo termo, dividindo. 1.760 dividido por 510 é igual a 3,45. Então, o mesmo percurso com a velocidade de 510 km por hora vai demorar 3 horas e 45 minutos. Regra de 3 composta. Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Vamos extrair as grandezas. Homens 8, carrinhos 20, dias 5. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. 4 homens, quantos carrinhos serão montados em 16 dias? Primeiramente, vamos analisar se eu aumento o número de homens, aumenta a produção de carrinhos. Se eu aumento o número de dias, também aumentará a minha produção de carrinhos. Então, agora, o que nós devemos fazer? Igualar a razão que contém o termo x, que é 20x, com o produto das outras razões. Quem são as outras razões? 8 por 4 e 5 por 16. Então, vamos multiplicar 8 vezes 5, 40, 4 vezes 16, 64. Então, 20 por x é igual a 40 por 64. Multiplicando os extremos e os meios, 40x, que é igual a 20 vezes 64, que dá 1.280. 40 está multiplicando, passa dividindo, 1.280 dividido por 40 é igual a 32 carrinhos serão montados em 16 dias por 4 homens. Exercício 2. 2 pedreiros levam 12 dias para construir um muro, com 2 metros de altura. Trabalhando 5 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Vamos analisar aqui as grandezas. Se aumentarmos o número de pedreiro, vai demorar menos dias para construirmos, mas se aumentarmos a altura, vai demorar um pouco mais. Vamos descobrir então quantos dias vai demorar se eu aumentar o número de pedreiro e também aumentar a altura. Entretanto, nós vemos aqui que está uma grandeza inversamente proporcional. Mas primeiramente vamos retirar as razões das grandezas. 12 por x, que é igual a 2 por 5 e 2 por 4. Vamos inverter a última razão, já que é inversamente. 12 por x, que é igual a 2 por 5, que multiplica 4 por 2. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. Multiplicando os extremos e os meios, 8x, que é igual a 12 por 10. 8x é igual a 120. Logo, 120 dividido por 8 é igual a 15. Então, ele demora 15 dias para construir esse muro. Porcentagem na página 17. Uma determinada passagem aérea custa R$ 130. Sabendo que as passagens sofreram um reajuste de 15%, determine o acréscimo e o valor da nova passagem. 15%, a gente sabe que o símbolo do porcento vale 100, então 15 por 100 é igual a 15 décimos. Então, 15 décimos que multiplica por 130, que é o preço da passagem, ele teve um acréscimo de R$ 19,50. Qual é o novo valor da passagem? 130 mais R$ 19,50, que é igual a R$ 149,50. Continuando, como nós já vimos sobre porcentagem, agora vamos para o juros simples.
Juros é o rendimento de um capital que está aplicado a uma determinada taxa a um determinado tempo, onde a fórmula que nós utilizamos é juro é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Exemplo, calcule os juros simples produzidos por 28.000 aplicados à taxa de 36% ao ano, durante 148 dias. Aqui no exercício está falando que a taxa é de 36% por ano, mas ele está pedindo os juros durante 148 dias. Então, nós vamos transformar o 36%, que a gente sabe que esse símbolo significa 100. Então, 36 dividido por 100 é igual a 0,36. 0,36 dividido por 360 vai dar que a taxa por dia será de 0,001 por dia. Jogando aqui, retirando os dados do exercício, o juro nós estamos procurando, o capital é de 28.000, a taxa é de 0,001 e o tempo é de 148 dias. Jogando aqui na fórmula, juro é igual a 28.000 vezes a taxa, que é 0,001, vezes o tempo, que é 148, que produzirá R$ 4.144. Esse é o juro que nós encontramos. Para achar o montante, o que seria o montante? É a soma do capital inicial com o juro produzido em determinado tempo. Um exemplo, uma pessoa aplicou o capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. A fórmula do juros simples. Nós temos o capital, que é de 1.200, o tempo, 14 meses, a taxa de 2% ao mês, transformamos também, que é 2 dividido por 100, é igual a 0,02. Achando aqui o juro, capital 1.200 vezes a taxa 0,02 vezes 14, que é igual a 336 reais. Qual será o montante? O montante é igual ao capital mais o juro. O capital não é 1.200 e o juro nós não encontramos que foi de 336. Então, 1.200 mais 336 é igual a 1.536. Então, o valor dos juros da aplicação é de R$ 336 reais, e o montante a ser resgatado é de R$ 1.536 reais. Juros compostos são acréscimos que são somados ao capital ao fim de cada período de aplicação. Nesse regime, o valor da dívida é sempre corrigida e a taxa de juros é calculada sobre esse valor. Esse é o juro que é usado no comércio, onde a fórmula que nós utilizamos é o montante, que é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos fazer o exemplo. Encontre o montante produzido por um capital de R$ 5.000 empregado a juro composto de 3% ao mês durante 12 meses. O montante nós vamos encontrar, o capital é de 5.000, a taxa é de 0,03% ao mês, no período de 12 meses. Lembrando que se aqui tivesse 20% ao ano, nós teríamos que transformar essa porcentagem em meses. Então, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. 5.000 multiplicado por 1 mais 0,03 elevado ao tempo, que é de 12 meses. 5.000 vezes 1 mais 0,03 dá 1,03 elevado a 12. O montante é igual a 5.000 vezes 1,425. Sempre é bom, quando vocês fazerem esse cálculo, deixar de 3 a 4 casas após a vírgula. Então, o montante será de R$ 7.128,80. Esse será o montante produzido por um capital de 5.000, aplicado a juros de 3% ao mês. Depois de um ano, ele vai resgatar esse valor.
Para finalizar, nós vamos falar sobre taxas equivalentes a juros compostos, que está na página 32. O conceito é que duas taxas de juros serão equivalentes quando o mesmo capital e intervalo de tempo produzir o mesmo valor de juros. Aqui nós vamos aplicar dois índices de juros. Um mensal de 2% ao mês e o outro 26,82% ao ano. Colocando o mesmo valor do capital e o mesmo intervalo de tempo, onde a taxa vai ser de 2% e a taxa anual vai ser de 26,82%. O capital 250, o período será de 12 meses e o outro período será de 1 ano. Jogando na forma dos juros compostos, capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Quem que é aqui na taxa mensal? É 250, que multiplica 1 mais 0,02. Lembrando que esse 2% nós deveremos transformar em decimal. Como que nós fazemos? 2 dividido por 100, que dá 0,02. 1 mais 0,02 elevado a 12. E aqui na taxa anual, 250 vezes 1 mais 0,2682 elevado a 1. Resolvendo aqui a primeira na taxa mensal. 250 vezes 1,02 elevado a 12 é igual a 1,2682, que resulta em 317,05. E no anual, 250 vezes 1,2682, que vai resultar no mesmo valor de 317,05. Então, podemos concluir que as taxas de 2% e 26,82 são taxas equivalentes. Então, como que a gente consegue achar aqui uma taxa equivalente de mês para ano? Basta nós igualarmos os montantes conforme o exercício está pedindo. Aqui foi pedido de anual e mensal. Nós vamos encontrar, substituindo pela fórmula de juros compostos do montante, que é C1 mais taxa, que é igual a C, que multiplica 1 mais taxa elevado ao período. Eliminando o C, a fórmula da taxa de equivalentes é 1 mais IA, que é igual a 1 mais IP elevado a N. Lembrando que aqui nós podemos fazer várias transformações, de mês para dia, de ano para meses, de anual para semestre e de semestre para meses, aonde IA é a taxa de juro anual, IS é a taxa de juros semestral, IM é a taxa de juros mensal e D é a taxa de juros diária. Por quê? Porque nós vamos ter que prestar atenção no expoente. Quando for dia, o período vai ser o quê? 30 dias. Quando é mensal, é elevado a 12. Quando está falando de anual para semestral, nós estamos o quê? Elevando a 2, porque o semestre é dividido em 2. Um semestre é quantos meses? 6 meses. Logo, a taxa de juro mensal vai ser elevado a 6. Vamos fazer o exemplo. Um exercício aqui. Qual a taxa de juro anual equivalente a 1% ao mês? Primeiramente, como já fizemos no primeiro exemplo, vamos transformar 1% em decimal. 1 dividido por 100 é igual a 0,01. E para encontrarmos a taxa de equivalência, nós vamos utilizar a fórmula já encontrada, que é 1 mais a taxa anual, que é igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao período. Como nós queremos encontrar a taxa anual, nós vamos substituir os valores que nós temos. 1 mais IA, que é igual a 1 mais 0,01 elevado a 12. 1 mais IA igual a 1,01 elevado a 12, que é igual a 1,1268. O 1 está positivo para o
passa para o segundo termo negativo. Então, o IA é igual a 1,1268 menos 1, onde o resultado é 0,1268. Como nós queremos saber a taxa, a gente multiplica por 100. 0,1268 multiplicado por 100 é igual a 12,68% ao ano.